segundo Marcos, capítulo 25. Pega a sua Bíblia nessa manhã, você que aqui está, você que está em casa, aleluia. Vamos ler uma porção da palavra de Deus nesta manhã e dela nos alimentarmos. Desde já agradecendo a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de voltar e estar mais uma vez ceando com os irmãos nesse primeiro domingo. Deus nos levou em paz, em viagem, Deus nos trouxe em paz. Agradecemos a oração de toda a igreja. Amém? Graças a Deus. Você já encontrou Mateus 25? Mateus 25. Eu falei o quê? É? Cadê o Mateus? É Mateus 25. Marcos 25, os irmãos até falam, cadê esse 25? Só vai até 16, né, irmão? Então os irmãos procurando aí. Tá vendo? É Mateus, irmão. Vamos falar das virgens, né? Glória a Deus. Você já encontrou? Diga amém. Aí vem o pastor e fala de viagem. Acho que o pastor não voltou ainda não. Ai, Jesus. Tem que ter, né? Mateus 25, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor e os irmãos acompanhem. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que a vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podemos ler o versículo de número 6, toda a igreja junto, vamos lá? 1, 2, 3. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer nessa manhã pela tua presença. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, um Deus de glória. Senhor, a tua palavra ela é a verdade, é alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Queremos caminhar, Senhor, sempre com essa expectativa no nosso coração, de a qualquer momento nos encontrarmos com o noivo, Senhor. Eis aqui a tua igreja reunida, Pai, neste dia de ceia, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, dai-nos a tua palavra em nosso coração, dai-nos sabedoria para transmiti-la, dai-nos a unção que apenas o Senhor pode conferir ao homem, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, meu Senhor, que a tua palavra toque cada coração, Senhor, neste dia, trazendo despertamento, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo avivamento, em nome de Jesus, meu Pai amado, é a tua igreja, Senhor, e neste dia nós clamamos a ti, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que a tua igreja, Pai, a cada dia possa estar preparada para ter um encontro contigo nas nuvens no céu, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esta palavra, pedimos, Senhor, da tua graça e a tua bênção, sem a qual nada podemos fazer, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Podeis assentar, em nome de Jesus, podeis assentar. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos,
Quando nós lemos o Mateus capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens, em que a Bíblia mostra 5 delas loucas e 5 delas prudentes, muitas das vezes a gente é impelido, uma vez que a palavra do Senhor diz que o Senhor se apresenta como noivo, e esse noivo aqui, que é o esposo, que a Bíblia está falando, nada mais é, nada menos do que nosso Senhor representa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando falamos das virgens, as virgens vão falar de 10 pessoas diferentes, 5 delas prudentes, 5 delas zelosas, 5 delas preocupadas em ter sempre a lamparina acesa, 5 delas vigilantes, 5 delas atentas e 5 delas também loucas, desatentas, despreocupadas, desapercebidas, despreparadas para ter aquele encontro com o esposo. Preste bem atenção, as 10 virgens não são a noiva, são as virgens que acompanham o ato cerimonial do casamento. Alguns teólogos vão dizer e vão explicar que talvez Jesus, ao falar as 10 virgens, não falou ali noiva, não falou a igreja, pelo fato da igreja ainda não ter sido revelada ao mundo com muita clareza. Mas nós entendemos também, verdadeiramente, que quando Paulo vai escrever lá aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, ele vai comparar a igreja a uma virgem, aleluia, do qual ele preparou com zelo pela palavra para se apresentar ao noivo, que é Cristo. Então nós vamos entender, louvado seja Deus, que essas 10 pessoas aqui vão representar o tipo, aleluia, de pessoas que irão se encontrar com o noivo, que dentro do seio da igreja existirão sempre prudentes e nécias, atentos e desatentos, apercebidos e desapercebidos. Observe bem que todas elas têm características parecidas, todas elas são virgens, ou seja, todas elas em algum momento renunciaram e viveram uma vida casta, aleluia, viveram uma vida de castidade, de celibato, ou seja, todas elas tinham algo de pureza na sua vida, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham azeite na sua lamparina, mas apenas 5 delas perseveraram em manter aquela chama acesa. E aí é que está a grande questão. Louvado seja o nome do Senhor. Todas elas saíram ao encontro do esposo. Todas elas estavam apreensivas para aquela cerimônia, para entrar naquela cerimônia de casamento, mas apenas 5 estavam ligadas verdadeiramente em tudo. E isso me despertou. O Espírito de Deus falou ao meu coração, louvado seja Deus, que muitas das vezes foi no longo da caminhada, observe bem, que todas as parábolas que Jesus vai falar, a maioria delas, não vamos botar todas, mas a maioria delas fala sempre do mesmo tema: vigilância, perseverança. É só você observar a parábola do servo prudente. Bem-aventurado é o Senhor, bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim. Servo prudente. Mas se aquele servo disser: o meu Senhor demora a vir, e começar a espancar os seus conservos e a maldizer, virá o Senhor daquele servo a hora que ele não imagina, a hora que ele não sabe, e pegará aquele servo e dará a sua parte com os infiéis. A parábola é diferente, mas o teor é o mesmo, é manter-se firme ao longo do tempo. A questão é mais do que você estar dentro da igreja, é você manter a chama da presença do Espírito de Deus na tua vida sempre acesa, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor diz: bom é o sal. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, para nada mais ele presta, a não ser pisado pelos homens, a não ser monturo, ser jogado na neve, para virar piso, para os homens pisarem. Olha só o que o Senhor quer dizer. A questão não é só apenas ser sal, é manter-se temperado, é manter-se ativo, é manter as suas propriedades ao longo do tempo, porque o tempo pode ser benéfico para a tua
vida ou não. Depende de você, se você perseverar na presença do Senhor, se você permanecer firme na presença do Senhor, se você procurar manter sempre a chama acesa, aleluia. É por isso que no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, tinham sempre a obrigação de todo dia pela manhã ir até o candeeiro. Eles iam lá, aquele candelabro podia começar a querer apagar. Por quê, pastor? Porque o azeite estava lá, e aquele azeite queimando a noite toda podia criar uma borra sobre a cabeça daquele castiçal, e a chama ia diminuindo, mas o sacerdote ia lá, tirava a borra, tirava o excesso, tirava a sujeira, botava mais azeite, acendia a chama novamente, e aí a palavra do Senhor diz, e a chama arderá continuamente, não se apagará. Em nome de Jesus, nessa manhã, será que a tua chama está acesa, ou ela já está apagando? A borra da luta, a borra do cansaço, a borra da fadiga já está fazendo a chama se apagar. Ei, a missão de tirar a sujeira não é de Jesus, é do sacerdote. Vai lá, pega as pevitadeiras, pega a pá, arranca tudo que está atrapalhando e taca fogo de novo, porque não pode parar. Missão do sacerdote. Isso é missão do sacerdote. Eu tenho que ver, tem muita sujeira na minha cabeça. Deixa eu arrancar isso aqui. E tem muita coisa no meu coração que está impedindo aquela alegria de vir de novo. Deixa eu arrancar aqui. E tem algumas coisas que não é de Deus. Deixa eu arrancar aqui. Eu quero a chama de novo no altar. Eu quero a chama de novo na minha vida. Eu quero unção. Eu não abro mão de, aleluia, dessa chama continuar ardendo continuamente na minha vida. Então, quando você vai lendo as parábolas que o Senhor Jesus ele vai falar, ele sempre mostra a questão da vigilância e do cuidado. A parábola do construtor, qual é o homem que construindo uma torre não se assenta primeiro para fazer os cálculos, porque ele pode lançar o alicerce e no meio da construção ele vê que não tem como acabar, e aí as pessoas passando vão escarnecer dele dizendo, olha, esse começou a construir e não tem como acabar, vão escarnecer dele. E qual é o rei que indo para uma guerra não se assenta primeiro para fazer os cálculos se com 10.000 soldados vai ou se com 20.000 ele vai? Ou seja, Jesus está falando, toma cuidado, a vida cristã não é só emocionalismo, não é só pula-pula, tem que ter o culto, ele é racional, ele é espiritual, ele tem graça, ele tem unção, ele nos emociona, choramos, sentimos a presença de Deus, mas também tem racionalidade. Eu tenho que olhar, eu tenho que pensar, eu tenho que me examinar, eu tenho que olhar para dentro, não é para o meu irmão, é para mim. Eu tenho que olhar para mim, a minha oração tem que ser voltada para mim. Não é Jesus, muda aquele irmão que é chato, muda aquela irmã que é isso, muda aquele irmão, muda eu, Jesus, muda eu, me dá mais graça, me dá mais unção, para eu poder suportar mais. Eu estou muito impaciente, eu estou muito pavio curto, me dá mais, Senhor, muda eu, Jesus. Então você vai ver que em todo momento o Senhor ele está falando, aleluia, com cuidado, com o zelo que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. A parábola do semeador é a mesma coisa. Olha o que Jesus fala. O semeador saiu para semear e a semente, uma semeadura, a semente caiu na beira da estrada e veio as aves do céu e comeram. A segunda semeadura caiu sobre as pedras. E aí o calor, tudo queimou aquilo ali. Não nasceu, não deu fruto. E a terceira semeadura caiu entre os espinhos, foi sufocada. Morreu também. Mas a quarta semeadura caiu em boa terra. E essa deu 100, deu 60, deu 30 por 1 e ela cresceu. Mas Jesus explica para a gente o que significa isso, que a gente não está entendendo. Eu vou explicar só para vocês. Vocês estão interessados em mergulhar mais, então eu vou abrir. Assim é o reino. Quanto mais interessado eu estou em aprender, mais Jesus fala comigo.
Quando eu não tenho interesse em aprender, eu não vou aprofundar mais. Então, eu vou explicar para vocês. O que caiu na beira da estrada é aquele que ouve a palavra, mas vem Satanás e consegue arrebatá-la do seu coração, e assim não consegue dar fruto. O que caiu entre as pedras é aquele que ouve a palavra com muita alegria, e logo ele quer caminhar, mas vem o sol forte sobre ele, vem os cuidados dessa vida, e logo seca e não dá mais fruto. Vem a perseguição e ele não consegue frutificar. E o que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados com o mundo, a preocupação com o mundo, os cuidados com a sua vida não permitem que essa palavra venha gerar fruto. Mas aquele que caiu na boa terra é o contrário dos outros três. Ele caiu numa terra boa, ele não se preocupou tanto com a sua vida, ele abriu tudo para Jesus, ele não se preocupou com o mundo, ele não se preocupou com a crítica, ele não se preocupou, aleluia, em renunciar o seu eu, ele se entregou, e aí essa vai dar fruto, e não vai dar pouco não, vai dar muito fruto para o Senhor, vai dar 100, vai dar 60, vai dar 30, vai virar, aleluia, vai crescer, em nome de Jesus. Eu quero que você, que recebeu a semente, a palavra de Deus, que caiu na boa terra do teu coração, glorifique o nome do Senhor esta manhã, aleluia, porque você vai dar fruto, 100, 60, 30, vai crescer para a glória do Senhor. E agora, e você observa que tudo isso, Jesus está falando a mesma coisa, o cuidado de perseverar, o cuidado de resistir, o cuidado de permanecer fiel em meio às intempéries da vida, o cuidado de não se entregar, porque a fadiga vem, o cansaço ele vem, e ele não vem só sobre os que não têm zelo pela obra, vem sobre todo mundo. Tanto que saíram as 10 virgens, mas tardando o esposo, diz a Bíblia, todas dormiram. Não foram só, todas elas dormiram. E quando eu vejo esse texto, algo no meu coração, o Espírito de Deus me desperta a entender que, embora eu ouça muitos pregadores falar que nos últimos dias Deus derramaria um grande avivamento antes do arrebatamento, quando eu abro a Bíblia, eu vejo o contrário do que muita gente fica falando. Pastor, antes de você tirar uma conclusão, deixa eu falar algo mais acerca da palavra. A Bíblia diz que antes do noivo chegar, todas elas dormiram. Todas elas tiveram sono, as prudentes, as não prudentes, todas cochilaram. Porque cá entre nós, irmão, a gente pode até não ter sono, mas quando a gente vê alguém dormir, dá vontade de dormir também, ainda não? Às vezes você vai até orar, mas aí o varão chega, olha, vem aqui, cobertor. Então dormiu todo mundo dormiu, as loucas, as prudentes, todas. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 4, mas o Espírito expressamente diz que os últimos dias apostatariam muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então você observa que os últimos dias não seriam tempos fáceis espiritualmente, seriam tempos de esfriamento espiritual na vida de muitos, de esfriamento espiritual em muitos arraiais cristãos, esfriamento espiritual em muitas igrejas. Paulo também escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo, olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, antes de se manifestar o anticristo, antes mesmo da igreja ser arrebatada, será inundado o mundo por uma onda de apostasia, gente boa, que um dia professou a fé em Cristo, que um dia foi batizado no Espírito Santo e com fogo, que um dia cantou, aleluia, no coral do teu lado, que um dia evangelizou contigo, aleluia, de uma hora para outra
se apostata da fé. O que é apostatar? É tomar a direção contrária à fé, é ir contra. Uma hora estava acreditando que Jesus é o Senhor, de uma hora para outra não acredita mais, vai contra o Evangelho, uns até viram inimigo do Evangelho, inimigo do cristianismo. Isso é apostasia dos últimos. Então, pastor, a gente está fadado ao esfriamento? Não. Aí que vem a notícia boa. O avivamento vem sim, mas sobre aqueles que perseveram na fé. Não vem mundialmente, mas vem sobre um grupo de pessoas. Pode ser uma igreja pequenininha no topo do morro, pode ser a igreja mais rica material que tiver no chão, aonde tiver um povo fiel a Deus, que disser: Senhor, o mundo está se acabando, mas eu quero a tua presença. O mundo está se derretendo, mas nós queremos avivamento, Senhor. É como em Atos dos Apóstolos, o povo clama e diz: Senhor, olha, estamos sendo ameaçados, estamos sendo perseguidos, mas nos dá do teu Espírito Santo para testemunharmos da tua palavra e com ousadia pregarmos na mesma hora. Deus derrama do seu Espírito, sacode aquela casa e renova todo mundo. Ei, você quer renovo do Senhor para a tua vida? Então pede nessa manhã, porque o céu se abre sobre você. Você pode glorificar o nome do Senhor, mas todas elas dormiram. Todas elas dormiram. E o Senhor vai dizer em Mateus 24, versículo de número 38, dizendo: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e será deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus está voltando. Um será deixado e outro será levado. Isso mostra que nem todos que professam a mesma fé subirão no arrebatamento. Isso mostra que nem todas aquelas mulheres, embora virgens, embora saíram com o mesmo propósito para entrar na cerimônia das bodas de casamento, mas nem todas entraram, nem todas conseguiram entrar. Todas elas dormiram até que houve o clamor. Até que à meia-noite ouviu-se um clamor. Até que à meia-noite algo aconteceu. Quando menos estavam percebendo, estava todo mundo dormindo. Aí veio o esposo. Opa! Aí veio o esposo. Minha lamparina está aqui. Deixa eu botar o azeite. Acende. Vamos. A outra, vamos também. Estamos preparadas. A outra, vamos também. As outras 5 loucas. Amiga, dá um pouquinho do teu azeite para mim, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Tem muita gente que está esperando o noivo, mas está esperando com a lâmpada apagada. Tem muita gente que está até com o mesmo propósito, está na mesma igreja, está no mesmo lugar, mas a lâmpada... Que é isso, pastor? Explica. É o fervor, é a presença do Espírito de Deus na sua vida. Já não sente mais a presença de Deus, já não tem mais quebrantamento na alma, já não tem mais alegria de estar na igreja, na casa do Senhor, já não ora mais, já não lê mais Bíblia, já não jejua. É um morto-vivo, a lâmpada já está apagada. Apagou. A lâmpada está apagada. Você olha para aquela pessoa: meu Deus, essa pessoa está apagada. Está apagado. Só tem borra, só tem sujeira na mente dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Está apagado. E elas chegaram e falaram: dá do teu azeite para nós. O que significa, pastor? Ninguém pode salvar ninguém. Salvação é individual.
Se você não fizer por você, eu não posso fazer o que você tem que fazer. Se você não buscar, eu posso até orar por você, mas é você que tem que se preocupar com a tua vida espiritual. É você que tem que olhar para dentro e falar: Jesus, eu quero ser sincero, eu sei, eu não quero viver esse evangelho de engano, de oba-oba, que já não tem mais renúncia, que tudo pode, que pode tudo, que é só a graça, Jesus aceita assim mesmo. Não, eu quero viver aquele amor fervoroso no meu coração, que quando eu entrava na tua igreja, eu já entrava chorando, eu já entrava com o coração quebrantado, eu não conseguia ver erro em ninguém, eu só via a tua glória na minha vida. Jesus, eu quero de novo isso. Eu não quero ficar com a minha lamparina, minha vida espiritual apagada. Crente apagado não presta para nada. Só para reclamar da vida dos outros, para murmurar, para falar mal, para questionar, porque está apagado. Está apagado, não tem mais graça, não tem mais unção, não tem mais fervor, não tem mais ânimo, não tem mais nada. É um apagado. E o que é pior é que às vezes, em vez dele reconhecer o seu erro, ele culpa o outro pela vida espiritual dele. Não, a culpa não é minha não, pastor. A culpa foi aquela palavra que me disseram: mentiroso. A Bíblia não mente. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus permitiu tu ouvir uma palavra para te preparar, para te fortalecer, é para te dar estrutura espiritual, é para você entender que no mundo teríamos aflições, é para você saber que você não é melhor do que Jesus. Se ele sofreu, eu também sofro, mas eu sofro por uma causa de morar no céu com meu Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. O nosso azeite apagou, acabou, não tem azeite, a lamparina apagou tudo. Dá pra gente um pouco? Não. Me dá do teu azeite? Não posso dar, porque se eu der para você faz falta para mim. Mas eu posso te mostrar o caminho. Vai até aqueles que vendem, aquele que vende compra. Isaías 55, a palavra do Senhor vai dizer: vinde comprar sem dinheiro. Vinde comprar, é de graça vinho e leite. Vinde comprar, é de graça, a salvação é de graça. Mas você tem que ir até aquele que tem o poder de transformar a tua vida. Apocalipse 22 vai dizer: quem tem, e o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem, e quem tem sede vem e tome de graça da água da vida. É de graça, mas você tem que vir. Oh, sinta a tua presença, Senhor, neste lugar, aleluia! Oh, glória! Você tem que vir. Deus não quer crente apagado, Ele está voltando, e como Ele que Ele vai encontrar a sua igreja? Como Ele vai encontrar? Oh, aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Se você está cheio da graça, glorifica. Se você está sentindo que está apagado, glorifica também. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, presença maravilhosa. Ele vem à meia-noite. Ele vem no meio da escuridão. As trevas estão tomando conta do mundo. Ele vem com o ambiente, com o momento, pastor, momento de escuridão. As trevas cobrem esse mundo, espiritualmente, politicamente, financeiramente, moralmente, está tudo em treva. Mas é no meio dessa treva que vamos ouvir o grito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É no meio das trevas que nós vamos ouvir o grito. Oh, anariaçude que andarai, oh glória. É no meio das trevas que a igreja, sabe por que vai ouvir? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, aleluia. Vem, vem igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia! Dá pra gente do teu azeite? Não dá, não. Não posso te dar o que é meu. Você não pode salvar o teu marido nem o teu filho. Você pode orar por eles. Você não pode salvar o teu vizinho. Se a gente pudesse, a gente fazia, mas não dá. Você pode ensinar, você pode orar. Você pode mostrar o caminho. As 5 virgens prudentes falaram, olha, vai até quem compra. É o que eu posso fazer para você, te mostrar. Quando Jesus ele diz à igreja de Laodiceia, uma igreja que se sentia autossuficiente, que se sentia completa em tudo. Por quê? Porque tinha riqueza, porque tinha melhor estrutura, porque tinha os membros mais bem financeiramente, porque estava rica financeiramente, rico sou, estou abastecido, de nada nós temos falta. Jesus bate aquele raio-x. Não é bem assim não, viu, igreja? Não sabes que é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Vestes branca para que te cubra, colírio para ungir teus olhos, para que vejas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Jesus fala, compra de mim. Como é que eu vou comprar, pastor? Não é de graça? É de graça, mas esse comprar é adquirir. Busca de mim. Vem até a mim. Vem até a mim, busca. Jesus só quer isso. As 5 virgens prudentes entraram. Elas entraram. No arrebatamento existirá exatamente isso. Os prudentes que vigiaram entraram. Os que não vigiaram não vão subir para a glória eterna. Porque Paulo diz que antes do soar da última trombeta, nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro e nos encontraremos para estar com o Senhor. 1 de João, capítulo 3, verso 2, diz que ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Essa é a nossa esperança, igreja. Essa é a nossa esperança. Nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. E as loucas, pastor, as loucas até tentaram, Senhor, agora é a nossa vez. Eu não conheço vocês. Mas nós também éramos virgens, nós também estávamos te esperando, mas eu não conheço, eu não tenho, a minha natureza não está dentro de vocês, o meu espírito não está em você. E Paulo diz que quem não tem o Espírito de Deus, o tal não é dele. Vocês não têm essa presença maravilhosa na vida de vocês que eu dou de graça para quem quer, para quem se arrepende, para quem confessa seus pecados, para quem crê, aleluia, em mim como seu Salvador. Vocês não têm, não vai entrar. Acabou. A igreja vai ser arrebatada. E Jesus está às portas. A grande questão é como Jesus encontrará a sua igreja naquele grande dia. Lucas capítulo 18, verso 8, parte B, diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Esse é o cenário. Você vai em lugar, você olha hoje para a Europa, berço do avivamento, Inglaterra, Alemanha, você vê hoje Itália, então, você vê hoje as igrejas literalmente, estruturas físicas devastadas, quase não tem mais. Uma pessoa que quer congregar numa igreja cristã na Itália, é difícil de achar uma igreja, é difícil de encontrar uma igreja lá. É difícil de encontrar um lugar, quando você encontra é tão distante, não pode fazer muito barulho, não pode sair o som, não pode evangelizar na rua, o governo tomou conta de tudo, não pode mais passar de certo horário, porque aí tem multa, é preso, não tem mais, as pessoas estão tão preocupadas só em trabalhar e alcançar sua independência financeira, e a igreja do Senhor vai ficando de lado, aleluia. Olha, se na Europa, que foi grande avivamento no passado, se encontra assim, se o Brasil não tomar cuidado, daqui a pouco está do
mesmo jeito. Se a gente não vigiar, daqui a pouco é com a gente. O esfriamento que foi para lá, daqui a pouco vem para cá. Estados Unidos, uma nação baseada, nasceu com raízes cristãs. Hoje você vê o satanismo aumentando, não é difícil você andar nos Estados Unidos em alguma rua e você vê um jovem com a jaqueta escrita Satã, demônio. É muito normal isso lá, já é natural, é algo natural, e no Brasil está quase indo por esse caminho. Mas eu quero te dizer algo esta manhã: não se renda, não aceita esse esfriamento como algo normal. Faz propósito com a tua família, vai orar, vai jejuar antes que seja tarde demais. A igreja foi arrebatada, porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Tudo que Deus ordena, Deus cumpre, Deus faz. E quando a igreja ela é arrebatada, louvado seja Deus, Deus começa um período de tratamento com a humanidade, porque as promessas do Senhor se cumprirão. Os consultórios de psicologia estão superlotados, as pessoas estão confusas. Ano passado foi pandemia, ano retrasado. Agora é guerra da Ucrânia e é guerra da Rússia. Eu quero dizer que amanhã vai ter alguma outra coisa também. Não pense que as coisas vão melhorar, que antes da vinda de Cristo é como uma mulher que está para dar à luz. Os sinais, as contrações se tornam mais fortes e mais constantes e em espaço de tempo menor. Guerra sempre aconteceu, pandemia de 100 em 100 anos tem, mas agora está sendo mais constante. Terremoto, tsunami, é uma hora vem um, daqui a pouco vem outro. As pessoas estão ficando perturbadas, as pessoas estão perdendo o equilíbrio emocional. Tem gente que já não sai mais de casa. De vez em quando eu atendo na minha loja, o cliente chega e fala: José, tem 2 anos que eu não saio de casa, você está aparecendo. Eu olho para aquela pessoa e falo: meu Deus do céu, tem misericórdia, eu não posso sair, as pessoas estão trancafiadas, estão se trancando. Não que não deva vigiar e cuidar da sua saúde, vigie, se você tem comorbidade, cuide da sua saúde, mas tem pessoas que já estão levando a um nível além do normal, a um nível além, as pessoas estão com medo, estão andando com medo. Ah, irmão, como é bom ter a palavra de Deus na sua mão, sabe por quê? Porque quem tem a Bíblia não precisa da Rede Globo para invernizar a cabeça, não se deixa levar pela rede nojo de televisão, ele sabe das coisas porque a Bíblia fala tudo. A Bíblia fala tudo, Deus diz tudo. Quando Daniel orou ao Senhor e ele viu que o tempo do cativeiro da Babilônia estava se findando, conforme ele leu nos rolos do profeta Jeremias, ele ora ao Senhor, e a oração de Daniel é tão linda. Ele ora de uma forma tão linda, porque ele vai orar: Senhor, enquanto eu estava orando ao Senhor e confessando os meus pecados e os pecados do povo. Aí eu olho para Daniel e falo assim: meu Deus, esse homem tinha muita coisa para confessar? Se ele tem, imagine a gente, hein? Confessando os meus pecados e o pecado do povo. Enquanto eu orava, o anjo do Senhor veio até a mim na oração, no horário do sacrifício da tarde, Daniel capítulo 9, e tocou em mim e falou: Daniel, eu vim fazer você entender as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Porque quem busca a Deus não fica confundido. Fica não, fica confundido. Quem quer ficar vendo horóscopo, teleprofeta, que agora tem um grupo desse aí, é o teleprofeta, né, irmão? Ele não ora, mas ele tem no caderninho da agenda desse celular o nome de todos os profetas. Ele liga para um: oi, profeta, irmão fulano, ora por mim que eu estou passando por... O tempo que ele gasta explicando a prova dele para o profeta, ele deveria gastar com a boca no pó orando a Deus. Daqui a pouco ele liga, ele não ouviu o que o primeiro profeta falou, foi do agrado dele. Esse profeta está muito ligado, não, eu vou para outro. O profeta está fora da ligação. Ele nem liga para o pastor dele, porque ele já sabe que vai ouvir do pastor, né? Ele ouviu o profeta, aí liga para o outro. E aí, profeta, estou passando assim. Aí vem as receitas mágicas, né? Aí vem as fórmulas mirabolantes. Irmão, a coisa hoje está complicada, irmão. Eu não duvido nada que depois dessa mensagem que eu sair daqui, eu ministrar aqui, vai ter gente que no caminho de casa já vai botar no YouTube: palavra sobre os fins do dia. Aí ele vai ver. Aí cai logo um daqueles profetas torto. Fala tudo o contrário que o pastor falou na igreja. O pastor pregou, ensinou,
ficou de noite estudando, ficou de dia orando, pedindo a Deus palavra. Daqui a pouco ele bota, mas eu quero ouvir isso aqui agora. Fala, YouTube. Aí dá, Google, fala comigo. Ele não busca mais a Jesus, ele quer tirar onda. Palavra do Apocalipse. Aí vem logo uma seta do inferno. Não estou dizendo que não tem pregação boa, a internet tem muita coisa boa, mas para você transitar nessa seara, você tem que conhecer bem a palavra antes. Depois que você conhecer bem a palavra, vir em todas as escolas dominical, conhecer bem a Bíblia, aí você vai ter maturidade de andar nessa seara de internet, saber julgar o que é certo e o que é errado. Se você não tiver essa maturidade, vai trazer a confusão para a tua cabeça. Daqui a pouco vem um e diz, a igreja não vai ser arrebatada. Pastor José está pregando heresia. Assembleia de Deus está pregando heresia. Daqui a pouco vem outro e fala, a igreja vai passar pela grande tribulação. Ai, ai, ai. E agora? Vamos construir um bunker, mamãe, aqui em casa. Construir um buraco na terra, vamos virar tatu. Quando vir, a gente se esconde. A pessoa fica confusa. E o que é pior é que essas pessoas que ficam confusas não aparecem em escola bíblica dominical. Essas pessoas confusas não vêm em culto de doutrina. Essas pessoas confusas, elas não querem abrir a Bíblia, ler, pesquisar, estudar verdadeiramente a palavra. Elas querem tudo pronto na boca delas. Elas querem o alimento prontinho, já mastigadinho, igual papinha, irmão. Papinha para beber. Nós somos adultos, já está na hora de receber o alimento sólido na nossa vida. Palavra, a igreja será arrebatada. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todos os moradores que estão sobre a face da terra. O Senhor não vai passar com a sua igreja na tribulação. Quem vai passar na tribulação será Israel. A igreja está guardada no céu. Vem arrebatado. Acabou, vai cantar na glória. Acabou, vai casar na glória. Acabou, a tua casa nova é a glória. Acabou, é glória. Daniel, capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Meu Pai amado. Daniel, capítulo de número 9, verso 24, diz assim a palavra do Senhor. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Deus, quando vai revelar a Daniel, Deus revelou coisa a Daniel tão gloriosa que não era nem para o tempo dele. Tanto que no capítulo 12, Deus fala, Daniel, sela isso no livro, porque a visão não é para agora, é para muitos dias adiante, é muito para frente. Então Deus fala no capítulo 9, 70 semanas. 70 semanas na linguagem escatológica bíblica, cada semana fala período de 7 anos. Então 70 semanas são 70 períodos de 7 anos. 70 períodos de 7 anos é o tempo determinado que Deus vai extinguir o pecado, que Deus vai selar e cumprir as profecias, que Deus vai, aleluia, cumprir toda a visão daquilo que Deus tem falado sobre Israel, sobre a sua nação e sobre o seu povo. Vamos continuar, verso 25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos parar nesse verso 25. 7, essa letra E é sinal de mais. 7 e 62. 7, 62 vai dar quanto? 60 aí? Olha o Enem. 60 aí? 69. 69 vezes 7. Ah, meu Deus. Aí... 483. Eu estudei em casa, né? Trouxe cola. Aí o que acontece? 483 anos, o período que Deus está falando, o que vai acontecer aqui? Olha só, as tranqueiras se reedificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Para por aqui. Olha o que Deus fala para Daniel.
69 semanas depois da ordem dada para que Jerusalém fosse reedificada, o príncipe que há de vir, olha só que coisa maravilhosa. Quando você calcula isso, você vai ver o número 483. A ordem para reedificar Jerusalém acontece, na verdade, 2 momentos diferentes. Quando Deus levanta Ciro como rei, e aí é algo muito maravilhoso de você ler nas Escrituras, porque quando Deus chama Ciro, Ciro nem existia. Quando o nome Ciro aparece na Bíblia, quando a gente lê lá em Isaías 44, pega a sua Bíblia, vamos ler um pouquinho aqui rapidamente, Isaías 44, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo de número 28, olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 44, verso 28, olha o que diz a Bíblia Sagrada, meu pai, diz assim, ó, quem diz de Ciro é meu pastor e cumpra tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém ser edificada e ao templo funda-te. Olha o que Deus fala. Ciro é o que Deus está falando? Só que Ciro não é judeu. Ciro, na verdade, aqui nem existia. A profecia que Deus dá para Isaías é 150 anos antes de Ciro existir. Pastor, como pode isso? O meu Deus, o teu Deus, chama as coisas que não existem como se já fossem. O meu Deus, o teu Deus, chama a existência aquilo que não existe e dá significado a elas. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Ciro nem existia, está dizendo, eu chamo um, nome Ciro, vai ser meu pastor. Pastor no sentido de, é o meu mensageiro, é meu servo, eu vou usar ele para o meu propósito. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, mas eu uso ele. Tudo, a história da humanidade, a história do mundo, a história da igreja, a história de Israel, tudo está no controle do Senhor. Nada foge do seu controle. Olha o que diz Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Verso de número 4 agora, olha o que diz. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Dá para dar uma glória a Deus aí? Deus está usando Isaías e falou, antes do homem nascer, tu não me conheces, tu não sabe quem eu sou, mas eu estou te dando autoridade na mão. Tem pessoas que Deus usa, irmão. Não é crente, não conhece Jesus, não conhece Deus. Às vezes fala um monte de bobagem e Deus ainda usa aquela pessoa. E tem crente que não entende, fala, Deus usa quem Ele quer. Deus falou, eu vou usar você e vou te dar a ordem para tu mandar reedificar Jerusalém. E o que vai acontecer? Ciro nasce, se torna rei da Pérsia, vence a Babilônia, destrói a Babilônia, e quando Ciro está no poder, livro de Esdras, capítulo de número 1, olha o que diz a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia, Esdras, capítulo de número 1, olha que coisa maravilhosa a palavra do Senhor, diz assim, ó, Esdras 1, verso 1 e 2, diz assim, ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha que Deus maravilhoso. Agora Ciro toma o poder e diz, olha, Deus me deu essa ordem e eu vou obedecer. Irmão, quando Deus manda, não tem rei da Rússia, não tem rei da China, não tem rei de nada. Ele é todo poderoso, ele dá uma ordem e o homem obedece. Ele move o coração do rei para onde ele quer. Ele é todo poderoso.
Aqui a ordem é para edificar o templo. Mais na frente, ele dá outra ordem para edificar a cidade. E é dessa data que começa a contar os 483 anos que Deus falou para Daniel. E esse período vai terminar no ano do início do ministério de Cristo. Quando Cristo começa, a profecia ela é precisa. O tempo é preciso. Deus fala com exatidão. Aleluia. Cristo vem, aleluia, se cumpre as 69 semanas de Daniel. Mas, pastor, o senhor falou, a Bíblia diz que são 70 semanas. Ainda falta uma semana, um período de 7 anos ainda assim. Quando Jesus é crucificado, derrama ali o seu sangue, morre por mim e por ti. Aleluia. É como se Deus pausasse esse relógio escatológico, nas 69 semanas, para que o tempo dos gentios, o período dos gentios. Que período é esse, pastor? O período que Jerusalém é pisada pelos gentios, até a invasão de Nabucodonosor, até o início do governo milenial de Cristo sobre a terra. Você vai perceber que de Babilônia para cá, Jerusalém é tomada, é uma cidade tomada, embora Israel fosse já reconhecido como nação, como povo, ainda existe lá outras nações como os árabes, a mesquita de Omar ali no monte. Então Israel ainda não conseguiu a sua totalidade, ali reinar com totalidade, porque o período dos gentios precisa se completar. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 11, verso 25, verso, aleluia, 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 11, verso 25, 26, diz assim a palavra do Senhor. Abra aí a Bíblia. Romanos 11, 25, 26 diz assim, porque não quero, irmãos, que ignorei este segredo. Romanos 11, 25, porque não quero, irmãos, que ignorei esse segredo, para não presumar de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então Israel rejeita Cristo, o endurecimento veio por permissão do Senhor, o coração endureceu, a salvação vem até os gentios, o Senhor revela a sua igreja. Durante todo esse período, mais de 2000 anos, o Senhor está salvando, o Senhor está levantando a sua igreja, está, aleluia, edificando a sua igreja sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse período ele vai acabar, o período em que Jesus arrebata a sua igreja, aí acaba, a igreja vai arrebatada, aí o calendário volta a contar, a última semana, o último período de 7 anos, é por isso que a tribulação terá o período de 7 anos de duração, é 7 anos que Deus está tratando com Israel, Deus já tratou com a igreja já foi salva, a igreja já subiu, a igreja não está mais aqui, aprenda isso, aleluia, não é invenção do pastor José Maria, a palavra do Senhor diz isso, aleluia, a igreja sobe, a igreja vai para a glória, agora recomeça o tratar de Deus com Israel. É por isso que no arrebatamento vão acontecer 3 coisas. O que vai acontecer? E o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Alá. A igreja sobe jubilante, alarido, grito de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Trombeta de Deus, sinal de guerra, trombeta tocada, prepara para a guerra, é período de guerra. E a voz do arcanjo é aquele que guarda Israel. Deus começa a tratar de novo com Israel, com os judeus. Aprenda isso, não dá para entrar muito nisso, porque seriam aulas e aulas e aulas, e tem gente que conhece mais até do que eu nessa questão e pode falar sobre isso. Mas agora é o tratar de Deus com Israel. A igreja subiu. Pastor, mas não vai ficar ninguém por aí, não? As 5 loucas. Eu não vou fazer parte dessas, não. Não vou não, irmão. Se com a graça, com a igreja e tudo quanto é lugar, a coisa já não está fácil, imagina a grande tribulação, hein? Pastor, mas eu ouvi falar que o Espírito Santo vai ser removido. Aprenda isso. O Espírito Santo é onipresente, ele está em todo lugar.
E se o Espírito Santo é quem convence o homem nos dias atuais do seu pecado, e ele que leva o homem a crer em Cristo, nesse ambiente que nós vivemos favorável de liberdade religiosa, na grande tribulação, se não houver a presença do Espírito de Deus, seria impossível de haver salvação. No entanto, na grande tribulação haverá salvação também. Nós cremos, a palavra do Senhor vai dizer, abra a sua Bíblia, vamos passar rapidinho aqui por causa da hora, já não dá mais. Abra a sua Bíblia, Apocalipse, olha o que diz a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, vamos lá. Apocalipse, glória a Jesus. Capítulo, oh glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem são esses? Esses não são os que morreram em grande tribulação. Esses são que aberto o quinto selo. Há o clamor daqueles que na glória estão, até quando o Senhor já não faz justiça, já não vinga o sangue daqueles que morreram por amor à tua palavra, Senhor. Verso de número 11. E a cada um foi dada cumprida a veste branca, e foi-lhe dado, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Vamos abrir aqui agora Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 13, versículo 14. Abra a sua Bíblia. Diz assim, e um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam o quê? No sangue do... Aqui já é uma outra multidão que vai se unir depois com aquela na glória, que veio da grande tribulação, que não se rendeu ao senhorio do anticristo, mas que se lembrou das promessas maravilhosas do Senhor, que falou, nós vamos ser perseguidos, agora não tem para onde fugir, nós vamos morrer, nós perdemos a primeira, mas nós não vamos perder de novo, não vamos morar na eternidade sem Deus, não vamos morar na eternidade sem o Senhor. Esses lavaram, branquearam as suas vestes no sangue, foram perseguidos, foram martirizados, porque a grande, se hoje já está assim, na grande tribulação a perseguição aos crentes será pior, será maior, será mais violenta. O homem que ficar, aleluia, será tido como criminoso, aleluia, uma ameaça para a sociedade. Louvado seja Deus. Te prepare, igreja, para te encontrar com o Senhor. Luta pela tua vida, não deixa a chama apagar. Grande tribulação. Deus tratando com Israel. É Deus tratando com o seu povo. Por quê, pastor? Você que às vezes tem esse coração tão piedoso, tem dificuldade de entender a Bíblia em alguns momentos, porque você olha a palavra morte, juízo, castigo, e você olha assim, mas se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Aprenda uma coisa, irmão, Deus é bom, maravilhoso, não tem ninguém mais amoroso do que Deus. Quando Deus chega a fazer isso é porque não existe outro caminho, outra solução a não ser essa. E Israel só entende a linguagem do sofrimento. É só você ler a palavra, você vai ver que Israel só entende essa linguagem. E parece que dentro da igreja tem gente que só entende uma linguagem parecida com essa, não é verdade? Sim ou não? Irmão, vamos fazer uma obra aqui, evangelizar 4 horas todo mundo. Ah, não vou não. Aí daqui a pouco o irmãozinho tem um sonho de noite. Vem para ai pastor, pelo amor de Deus, eu quero evangelizar, eu tive um sonho. Precisa isso? Ele não entende a linguagem normal, ele cria uma fé tão oprimida para ele, que parece que para ele Deus só fala com ele assim, castigando, botando na... Que é isso, irmão? Deus não quer isso não, nosso Deus é Deus de amor. O Deus de graça, o Deus de bondade. Não cria esse tipo de relacionamento com o Senhor. Ouviu a voz do Senhor? Obedece. E às vezes o Senhor te pede coisas tão pequenas e ele tem dificuldade de obedecer. Todo primeiro domingo vamos estar na ceia. Ah, não vou não.
Isso é o Senhor que quer que nós nos reunamos, não é invenção do pastor José Maria, fazer isso em memória de mim, está na Bíblia. Por que isso? Vamos louvar todo mundo junto, não quero, não vou, vamos fazer, não quero. Parece que a pessoa tem dificuldade de obedecer, irmão. O nosso Deus é Deus de amor, obedeça. Às vezes você está fazendo campanhas e campanhas na tua igreja, campanha da família, é 7 semanas de jejum e oração. Aí Deus fala assim, eu vou provar ele agora, essa vitória vai vir nessa obediência. E Deus te pede algo muito simples e você diz não. Senhor, por que a bênção demora a vir? Porque tu é desobediente. A obediência, irmão, não tem campanha certa. Se você for crente obediente, você pode viver a tua vida sem fazer uma campanha sequer. Você pode viver a tua vida sem fazer campanha nenhuma e Deus vai abençoar você, porque obediência fala mais do que qualquer, aleluia, reunião disso, daquilo. Seja obediente, o Senhor vai te abençoar. Irmão, o tempo não dá mais, eu queria entrar um pouco mais, mas o Senhor vai tratar com Israel. Israel é chamado para um tratamento e você diz, mas pastor, e agora? Agora Israel vai ouvir, Israel vai se deixar, não, a Bíblia diz que mesmo no Apocalipse, Israel, muitos vão endurecer o seu coração e não vão dar ouvido à voz do Senhor. No final de tudo, Deus diz na sua palavra, que o anticristo se levanta, ou seja, a besta que emerge do mar, que tem a autoridade da besta que emerge da terra, ou seja, poder político, poder religioso. Você vai ler na palavra do Senhor que os reis da terra, para terminarmos aqui, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 12, diz assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Versículo de número 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui? A mesma coisa que Deus fez no Êxodo. Lembra quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu serei glorificado em Faraó, porque eu endurecerei o coração de Faraó, e eu serei glorificado em Faraó. E Faraó tinha um coração duro, porque Deus permitiu ser assim. Em algum momento da grande tribulação, depois dos 3 anos e meio de paz, 10 reinos poderosos da terra, ou 10 confederações de reino, vão se reunir e vão dar o seu poder ao anticristo. Olha, tudo isso é Deus permitindo. Olha o que a Bíblia fala, Deus permitiu que eles tivessem o mesmo intento, o mesmo propósito de se reunir. Irmão, uma nação só já é o suficiente para invadir Israel. Israel é um país que tem 22 mil quilômetros quadrados. O Rio de Janeiro tem o dobro disso. O Rio de Janeiro tem 44 mil quilômetros de extensão. Israel é metade do Rio de Janeiro. Todas as cidades do Brasil são maiores que Israel, a não ser Sergipe e Brasília. O resto tudo é maior. Israel é uma... Quando você olha no mapa, você tem até dificuldade de chegar a Israel de tão pequenininho. É por isso que Deus trata Israel como bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eles são pequenininhos, mas são odiados por muitas nações. Mas tudo isso é plano de Deus. Essas nações vão dar autoridade, vão dar o seu poder para o anticristo. Eles vão dizer, você nos comanda a partir de hoje. É o diabo que entrou na mente deles por permissão de Deus. E agora o anticristo vai dizer, vamos até Israel e vamos destruir aquela cidade, porque eles me rejeitaram, porque eu quis sentar no trono de Deus querendo ser Deus, eles não me aceitaram. Então vamos dizimar essa nação do mapa, vamos arrancar eles do mapa. É Deus que está preparando tudo, é Deus tratando com Israel. Joel, no capítulo de número 3, vai dizer, multidões e multidões no vale da decisão. O vale de Josafá, o vale de Megido vai ser cercado, e Israel não tem mais como lutar, não tem mais arma. Estados Unidos não vai ter mais poder para proteger Israel. De alguma forma, os americanos, e agora a gente vê esse presidente ridículo que está lá, que não consegue ajudar ninguém, que não tem força. Eu olho para ele, eu tenho até vergonha, mas por outro lado, quando
quando eu vejo na Bíblia, eu vejo que esse será o tipo de governante que Israel vai ser cercado, porque não vai intervir, vai ver a nação sendo atacada e não vai mexer, mas tudo isso está no controle do Senhor. Não te espante, igreja, Deus está no controle de tudo. Eles vão se sentir cercados. Zacarias vai falar do capítulo 14. Eles estão cercados, mas no Monte das Oliveiras o Senhor coloca o seu pé. O Senhor bota o pé e o monte racha no meio. Aleluia, que coisa maravilhosa vai acontecer. Eu olho para o Êxodo, eu entendo um pouco disso. No Êxodo, aleluia, você vê Deus mandando Moisés tocar nas águas e se formando uma coluna de água, direita, esquerda, e o povo passando com pés enxutos e Moisés guiando o povo. Na grande tribulação eu vejo a mesma coisa. Eu vejo Deus Todo-Poderoso de Apocalipse 19, cujos seus cabelos são longos como branca lã, seus olhos são como chama, seus lábios saem, aleluia, louvado seja Deus, sai uma aguda espada de 2 fios, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. No Êxodo o mar abriu, no Apocalipse o céu vai abrir de um lado e de outro, e quem vai vir libertar não vai ser Moisés, quem vem é Jesus, aleluia, juntamente com o seu povo. O Monte das Oliveiras racha para a direita, para a esquerda, o povo foge e Jesus desce com quem? Comigo, contigo, com a igreja vigilante. Erga a tua mão e adore. Oh, que presença maravilhosa! Oh, que presença gloriosa! Oh, que presença santa! Ali dá-se o início do julgamento das nações, é ali. As nações são julgadas ali. Os judeus vão olhar e vão falar: Senhor, lembra-te da tua promessa que fizeste a Abraão. Lembra do teu povo, da promessa que fizeram. Deus é fiel, Ele vem. Há um espírito de quebrantamento. Os judeus vão largar as armas no chão, vão dobrar o joelho. E Jesus vem em glória, não chorando, não com coroa de espinho. Não. Não com semblante abatido como na cruz. Não com as vestes rasgadas. Não. Mas Ele vem em poder e grande glória. Os exércitos inimigos, o Senhor com o sopro da sua boca, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Jesus já vai destruindo. Diz a palavra em Zacarias que os olhos do soldado inimigo apodrecerão na órbita, a língua secará na boca, meses e meses para catar os mortos. Vai ser o julgamento das nações, mas também haverá muitos que vão se converter ali. Naquele momento dá-se início o governo milenial de Cristo. Israel é salvo, a igreja está junto. Oh, aleluia, oh, aleluia. Um só pastor, um só rebanho, porque em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem macho, não tem fêmea, todos são um em Cristo. 1000 anos de paz. O anticristo é jogado no lago de fogo. Inaugura lá, capeta. O lago de fogo, vai para lá. Vai todo mundo para lá. Aleluia, louvado seja Deus. E a igreja vai ficar em paz 1000 anos. Você está nessa expectativa do seu coração? A história vai se cumprir. A história vai se cumprir. Vai se abrir o caminho para chegar a Israel de alguma forma. Ou pela Rússia, ou pelo Paquistão, em algum momento vai, não sei se vai ser agora, não posso dizer. O decorrer da história vai mostrar, eu só sei de uma coisa: quando a guerra pegar fogo, isso não vai mais estar aqui. Quando a guerra pegar fogo, onde é que a gente vai estar? Agora te faço uma pergunta, meu amado, minha amada: vale a pena ficar de picuinhazinha por causa de besteira na casa do Senhor?
Ah, pastor José, não fui com a tua cara, não tem problema, Jesus me ama. Ah, irmão, não gosto de tu, não tem problema, Ele me ama, Ele me abraça, eu sinto a sua presença. Ah, não sou mais isso, não sou mais, não tem problema, eu vou reinar com Cristo na glória, não dá mais para ficar de picuinhazinha na casa de Deus. Ele vai arrebatar a sua igreja. Não deixa a lamparina se apagar. Fiquemos de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida hoje. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero lhe convidar hoje a aceitar Jesus como seu Salvador nessa manhã. Se você está afastado de Cristo, você ainda não fez uma aliança com Jesus, eu quero te convidar hoje. Entregue a sua vida a Cristo e reconheça Ele como Salvador, Senhor, porque Ele te ama. Se você está em casa também e ouviu essa palavra e quer aceitar a Cristo, também pode. Aí na sua casa nós vamos orar agora e você vai confessar Jesus como seu Salvador. E depois, se você puder vir aqui, amém. Se não puder, se for mais perto, procure uma igreja perto da sua casa e congregue lá. São os tempos do fim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ouvimos a Tua palavra nessa noite, nessa manhã, Senhor. Sobre as 5 virgens prudentes, as 5 virgens loucas. Senhor, as loucas não fizeram caso da sua vida. Elas até queriam também entrar nas bodas, Senhor. Mas elas se desaperceberam, elas se distraíram, elas não cuidaram da sua vida. Não cuidaram de guardar o azeite, ou seja, a presença do Espírito na sua vida. Quando menos perceberam, Senhor, a sua lamparina apagou e agora já não dava mais tempo de recuperar. Ah, Senhor, não deixa que a nossa vida seja conduzida como uma virgem louca, não, Senhor. Nós queremos andar na Tua presença, Senhor. Nos ajuda a olhar para dentro de nós essa noite e sempre manter essa chama acesa no nosso coração. A chama da comunhão, Senhor, com Teu Espírito Santo. A chama, Senhor, de uma vida com Deus, além do altar, além dos compromissos na igreja, além da rotina ministerial, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, aleluia. Porque o Senhor já está às portas, ó Pai. E é no momento de trevas, como a Bíblia diz, à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. É no momento de dificuldade, Senhor, que o mundo, que a igreja está passando. É nessa situação que o Senhor vem arrebatar a Tua igreja. E nós não queremos estar desapercebidos, Senhor. Desperta o Teu filho, que tem se preocupado tanto com tantas coisas e tem esquecido do mais importante, que é a sua salvação, Senhor. Que tem ocupado a sua mente, o seu tempo, o seu vigor, o seu ânimo, com aquilo que não pode satisfazer a alma. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essa igreja nas Tuas mãos. Queremos receber de Ti, Senhor, sim, a Tua presença, a comunhão com Teu Espírito Santo. Senhor, Tu és Rei dos Reis, Tu és Senhor dos Senhores. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, deu a Sua vida por nós. E agora, Senhor, queremos entregar a cada dia a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, aleluia, a ouvir a Tua voz todos os dias da nossa vida, nos direcionando, nos conduzindo, ainda que seja nos corrigindo, Senhor, para termos uma vida santa diante de Ti. Queremos, Senhor, naquele grande dia entrar nas mansões celestiais pelas portas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Se alguém essa noite está fazendo uma aliança contigo, seja em casa, seja aqui na igreja, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, Senhor. Que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida, Pai. E venha a partir de hoje acender a chama do Espírito Santo no seu coração. E nada, Senhor, venha apagar, nem as perseguições, nem as pedradas, nem as críticas, nada venha sufocar a comunhão que o Teu Filho tem contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga...
Amém. Graças a Deus. Amém. Ainda de pé, meu amado. Vamos tirar uma grande oferta para a obra do Senhor? Vamos.